Jesus é o amigo que eu busco, abrigo seguro em tempo de guerra. Jesus é o meu companheiro, meu Deus escudeiro, minha rocha eterna. Ele chega quando eu mais preciso. Se estou triste, traz um Deus. Qualquer crente em Deus compartilha o seu próprio limite com o outro. Olá, meus irmãos, bom dia com o Senhor Jesus, boa tarde, boa noite. As pessoas ouvem um horário diferente, então vai nosso boa tarde, boa noite. Bom, nós estamos lendo aqui, ontem foi a mesma escritura, e nós vamos abordar o mesmo assunto de uma forma diferente. 1 Reis 17, onde diz 14, 15 e 16. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Essa viúva foi uma viúva abençoada. Por quê? Porque ela recebeu o profeta do Senhor. Mas não só isso, ela recebeu o profeta do Senhor porque ela era do calibre do profeta Elias. Mas também não somente isso. Algo importante aqui, a qual nós devemos meditar, como falamos ontem sobre a cura, porque eu não recebo a minha cura. O profeta citou várias vezes, ele citando que a sua vida deve estar de acordo com a palavra. Tem que cumprir todos os requisitos. Eles tinham cumprido todos os requisitos. Falando de Sadraque, Mesaque e Abednego, falando sobre Jó, falando dessa viúva, ela tinha cumprido todos os requisitos. Limpado tudo o caminho. Tinha orado, tinha feito a limpeza. E ele vai citando durante essa mensagem: quando você tem certeza que cumpriu todos os requisitos, quando você tem certeza que cumpriu todos os requisitos. Essa mulherzinha sabia que havia cumprido todos os requisitos. Não estava em dívida com Deus. Não estava em dívida. Então, como eu falei ontem, as pessoas, para receber cura, o profeta chegou a dizer assim: não adianta nem vir ao altar. Não adianta. Se você não está correto com Deus, tem dívida, vá conserta primeiro, porque senão você nem vai ter fé para ser curado. Às vezes você tem uma fé artificial, mentindo para você mesmo. Bom, aqui nós vamos falar hoje sobre bênção material, prosperidade. Também tem que estar cumprindo todos os requisitos. Mas há algo mais. O profeta diz aqui, qualquer crente em Deus compartilha seu próprio limite com o outro. Sim, é uma coisa sobre o povo pentecostal. Eles tirarão a camisa de suas costas pela causa. Isso é certo, é verdade. É uma grande coisa, uma das grandes coisas com eles. E eles são os maiores contribuintes do mundo, porque eles sabem que essas coisas terrenas não significam nada. Eles põem os seus tesouros lá no céu, porque eles vão para lá algum dia. São os maiores contribuintes no reino. Bom, o que eu quero dizer para você é que nosso povo não se importa muito com a obra do Senhor, principalmente nessas regiões de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Eu estive na cidade de Belém nesse ano no encontro de pastores e eu fiquei admirado como que aquele povo é um povo contribuinte da obra de Deus.
E eu escutando uma irmã, o irmão, dando seu testemunho, dizendo assim, pastor, nós vivemos muito mais hoje que nós damos mais para o reino de Deus do que antes que nós não éramos contribuintes do reino de Deus. E isso aqui é uma verdade. E Deus tem prosperado constantemente aquele lugar com almas, com os templos sendo construído. O que eu quero dizer para você é que às vezes a igreja vive num estado crítico financeiramente porque não é ofertante, não é dizimista. E você precisa ser ofertante. Às vezes as pessoas vivem uma vida amarrada, não é dizimista, não é ofertante, não faz nada para o reino de Deus. Bom, você pode dizer assim, pastor, mas não tem condição. Nós não estamos falando de quantidade. Nós vamos ver aqui que essa mulher, ela não deu quantidade, ela deu o que ela tinha, ela ofertou. O profeta, no decorrer dessa mensagem, vai dizer assim que ela queria sacrificar. Com tudo que ela estava perecendo, ela queria sacrificar. E ela estava disposta a sacrificar. E Deus fez com que o profeta Elias pedisse para ela isso. Não precisava. Mas pediu a água primeiro. A água estava em escasse, era uma coisa raríssima. E ela foi, deu um pouco da sua água para ele. Aí, como que não bastasse, ele pediu um bocado de pão. E aí ela só tinha um bolinho para comer, e ela, o filho dela, ia morrer, não tinha mais alimento. Mas ela tinha algo ali que ela sensibilizou com o profeta de Deus. E ela então repartiu o que tinha. Nós não estamos falando de quantidade, nós estamos falando de ação. Às vezes você pode fazer algo para o reino de Deus, mas não faz, porque você é preguiçoso. As pessoas, nem muito menos, estão convidando as pessoas, os pecadores, para ser salvos. As pessoas estão tão acomodadas com as suas vidas que elas não vivem para os outros. Estou falando com os crentes da mensagem. Eles não vivem mais para os outros. Não tentam viver, expandir o evangelho para o pecador. Bom, eu estive lá, eles fazem campanha, eles fazem evangelismo, saem pelas ruas no domingo à tarde para convidar as pessoas para o culto da noite. Isso aqui é a oferta da viúva. Como pode uma pessoa que se rende à obra, que faz algo para o reino de Deus e não ser abençoado? Não ser abençoada. Preste atenção, irmão, preste atenção. Essa viúva, ela tinha tudo para não fazer nada. Sim ou não? Ela tinha tudo para não fazer nada. Ela estava morrendo, esquelética, seu filho morrendo ali. Mas ela ofertou. Ela ofertou. E ela foi abençoada. O profeta diz aqui, que os pentecostais, eles são os mais que contribuem no mundo, no reino de Deus. Porque sabem que essas coisas terrenas não significam nada. Tem gente que tem condição de ajudar, mas não ajuda. Tem gente que tem condição de ofertar, mas não ajuda. E tem gente que não tem condição e diz que eu não tenho condição. Você vai parar com isso hoje. Que essa viúva, ela não tinha condição e ela deu do que tinha. Ela ofertou do que tinha. Às vezes a igreja precisa de uma reforma, precisa de algo, precisa de um panfleto. Às vezes precisa tantas coisas e as pessoas, elas retêm tudo que Deus tem te dado. Não é assim. Qualquer crente em Deus compartilha o seu próprio limite com o outro. Às vezes tem um irmão que está passando por um aperto, tem uma irmã, tem uma família. Eles põem o seu tesouro lá no céu porque eles vão para lá algum dia. Faça algo para o reino de Deus. Você vai se sentir bem, irmão. Você vai se sentir bem, irmã. Faça algo. Convide alguém para o reino de Deus. Persuadize seu vizinho, sua vizinha. Anuncia de alguma forma o evangelho do Senhor. Oxalá tivéssemos missionários, né, na igreja. Voluntários, né? Missionárias, irmãs missionárias, voluntárias.
A irmã pode entregar um panfleto na rua, pode convidar para o culto, pode persuadir as pessoas, vem ver um evangelho que mudará a sua vida, um evangelho puro, que não se comprometeu ainda com o sistema religioso. Bom, vamos falar um pouquinho da viúva, nosso tempo está correndo. E assim essa mulher, essa viúva, diz, eu dividirei minha água, vamos morrer, então eu sacrificarei minha água e darei ao bondoso cavalheiro que está ali, o profeta Elias, porque ele parece sedento e cansado. Ela diz, eu trarei. E foi saindo. E ela ouviu uma voz outra vez dizer, em outra mão, buscar-me-ias um bocado de pão? Oh, meu Deus, e agora? Sabe que eu sempre observei as pessoas, elas sempre dão uma oferta na igreja, amassado, um dinheirinho, sabe, que escolhido na hora. Parece que é uma esmola, uma sobra. Isso é errado. A sua oferta que você traz para a igreja, traz separado, deixa separado em casa. Ó. Isso aqui é para o culto. Ó. É uma oferta honrável. Não aquela esmola amassada, tirada na hora ali, as moedinhas. Não faça isso. Honra a Deus e Deus te honrará. Essa mulher honrou ao homem de Deus e Deus honrou ela. O profeta diz aqui, ela disse para o homem, né, que não tinha, um pouquinho só, ia morrer, seria seu filho. Ele disse, mas faça um para mim primeiro. Não é estranho que um homem pedisse a uma mulher viúva morrendo o último pedaço de comida que ela tinha em casa com uma criança morrendo? Deus faz coisas estranhas. Disse, faça para mim primeiro. Ela estudou. Você sabe, a Bíblia diz que nós temos hospedado um estrangeiro que eram anjos. Bom, ela foi, fez, dividiu com o servo de Deus, ele comeu, ela comeu, a criança comeu e ali foi abençoado. Né? Como nós lemos a escritura aqui, não faltou mais a farinha, não faltou mais o azeite, ela foi próspera. Ela foi próspera porque ela doou-se para o reino. Ela foi próspera. Qual a quantidade dela ser próspera? Irmão, ela ficou milionária, porque não acabava mais. Ela foi abençoada. Certa vez eu disse para um irmão, falei, meu irmão de fé, irmão em Cristo, e ele contando, falando, se gabando, eu trabalho nisso, eu trabalho naquilo, de tal hora, estou ganhando dinheiro, isso e aquilo. Mas nenhum tempo sequer ele disse, eu faço algo para o reino de Deus nesse dia. Eu disse, meu irmão, ok, você está vivendo para você, mas e a obra do Senhor? O que você está fazendo para a obra do Senhor? Aquele irmão ficou pensando assim, falou assim, a obra? Que obra? Eu falei, a obra do Senhor. O que você faz para o reino de Deus? Você entrega um panfleto, você tem ajudado algum missionário, você tem ajudado algum evangelista, você tem feito algo. Se você não é pregador, você tem ajudado ele a cantar nos cultos de praça, alguma coisa, distribuindo um panfleto. Não, pastor, não. Eu falei, não é assim. Você não pode viver a sua vida só para você. O seu salário você não pode gastar só com você. Você tem que devolver para o reino de Deus. Você tem que mostrar para Deus que você se importa. Deus precisa de pessoas que se importam com o seu reino, com o reino de Deus. Existem pregadores, missionários, existem pessoas que trabalham, que precisam da oferta. Aí é a hora de você ser abençoado. Essa mulher foi abençoada, foi ou não foi? Ela foi abençoada. Agora, estou dizendo para a pessoa que quer ser abençoada financeiramente. Ontem nós dizemos um caminho para como que a pessoa ser salva, ser curada. Hoje, você quer ser abençoado financeiramente? Quer? Então faça algo para o reino de Deus. Oferta algo para o reino de Deus. Trabalhe no reino de Deus. Tira um dia para trabalhar no reino de Deus durante a semana. Para convidar o vizinho, a vizinha, para panfletar, para falar, vem ver. Há uma palavra, há uma mensagem vindo de um profeta.
Você está entendendo? Eu gostaria de falar mais tempo, mas creio que está bom. Saia dessa miséria. Saia. Nosso Deus é um Deus do ouro e da prata. Você pode ser tanto próspero na saúde, como próspero na vida financeira. Mas faça como ela. Oferta. Não é quantidade. É ação. É o que você tem. É o que Deus te pôs na sua mão. Faça daquilo que Deus te deu na sua mão, faça algo para o reino de Deus. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo para ajudar outras pessoas e até amanhã, se Deus permitir.